Meus irmãos, muito bom dia. Eu quero cumprimentar a todos vocês em nome do Senhor Jesus. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui neste local separado para reunirmos como igreja do Senhor Deus. A construção, sabemos que é importante porque a presença do Senhor se faz também neste local. Mas igreja somos nós, adultos e crianças. E é uma alegria ter a oportunidade da comunhão, da congregação, de poder congregar junto e aprender da palavra do nosso Deus. Nesse momento, para iniciarmos a nossa escola dominical, vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Nós sempre buscamos a direção do Senhor Deus, porque nós entendemos que lidar com coisas espirituais, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, por isso é que nós oramos, para depois lermos a palavra do Senhor Deus e explicar o texto. O teólogo do século XVI, João Calvino, tinha um lema em latim que é muito conhecido no meio dos estudiosos de teologia, que ele dizia assim: orare et labutare. Então, primeiro orar e depois labutar no ensino das Sagradas Escrituras. Então, assim nós o fazemos, meus irmãos. Então, vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus neste momento. Bendito Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Deus Santo. Ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor por Tua misericórdia em ter nos assistido na manhã deste dia. Depois de uma noite de sono, de descanso, para uns um pouco mais tranquilo, para outros um pouco mais agitado, mas à noite o Senhor sempre nos assiste. E amanhã, Senhor, é uma alegria de poder abrir os olhos e contemplar o dia. E hoje, Senhor, no dia do Senhor, o domingo, que é tão querido para nós, aqui estamos, Senhor, na certeza que a misericórdia e o amor do Senhor nos alcançou para Te adorar. E aqui viemos, Senhor, neste local, mais uma vez, adorar o nome do Senhor, adorar quem o Senhor é, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre mesmo. Rogamos ao Senhor que dirija as nossas atitudes aqui neste local. Viemos aqui, Senhor, com esse intuito de aprender um pouco mais da Tua palavra, sermos instruídos no caminho que se deve andar. A isso precisamos da orientação do Teu bendito Espírito. Por mais que eu, como pastor, me preparei de antemão para tratar de um assunto da palavra do Senhor aqui, mas, ó Deus, isso é humano. E nós precisamos do auxílio do Teu Espírito para que aquilo que o Senhor me capacitou a preparar o estudo, nesta hora, o Teu bendito Espírito ilumine as nossas mentes para compreender a revelação escrita. Isso, Senhor, cabe a mim como pregador e como professor aqui nessa escola dominical. Eu também preciso aprender da Tua palavra, Senhor, e ter a minha vida edificada. Então, a começar em mim, ó Deus, que a minha alma nesta manhã seja edificada pela bendita palavra do Senhor. E também o Senhor assista a cada um dos meus queridos irmãos que estão aqui. As nossas crianças, Senhor, que participam da escola dominical, que também ouvem do ensino da Tua palavra. Crianças essas que o Senhor tem o poder de agir de maneira sobrenatural no coraçãozinho delas. Assim eu oro, na certeza do Teu amor, orando no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a escola dominical, nós aprendemos um pouco mais das Escrituras. E eu, pensando no que iria falar com vocês na manhã desse dia, eu pensei no zelo que eu tenho visto dessa congregação quanto aos salmos. E é importante a gente trabalhar isso, porque é muito esquecido os salmos em muitas igrejas. Salmos que são esquecidos para se ensinar e salmos que são esquecidos ou ignorados para ser cantado. Então, eu gostaria de, na manhã deste dia, fazer uma exposição do Salmo 3 e, na hora da ministração da ceia, fazer uma exposição do Salmo 4. Claro que a pregação do Salmo 4 será bem mais resumido, mas eu escolhi o Salmo 3 para nós olharmos aqui o que o Senhor Deus tem para cada um de nós nessa manhã, na pessoa bendita do Senhor Jesus. O livro dos Salmos, meus irmãos, são... vocês que já estudaram todo o livro de Salmos sabem que nesse compêndio dos 150 salmos nós temos 5 livros. Então, o saltério todo é dividido em 5
grandes livros. E eu citei aqui o teólogo do século XVI, João Calvino. O João Calvino, ele entendia que o livro dos Salmos era uma anatomia de todas as partes da alma. João Calvino tem comentários assim muito bons sobre os salmos. Eu tenho os comentários dele. São dois comentários, dois livros enormes, dessa grossura, ele fazendo comentários teológicos só sobre os salmos. E alguns aspectos aqui da visão de João Calvino. Eu não vou fazer uma exposição da visão de João Calvino, só estou apresentando para vocês o valor que é esse grande livro, o livro dos Salmos. João Calvino afirmava que os Salmos ensinam verdades piedosas. E de fato, meus irmãos, você vai aprender, através do livro dos Salmos, como adorar a Deus. O saltério aponta para isso. Como você confia em Deus no meio das aflições. É o que eu quero ver na manhã desse dia com vocês aqui, no Salmo 3 e no Salmo 4. Mas também os Salmos nos ensinam como nos arrepender verdadeiramente por causa dos nossos pecados. Vocês devem lembrar os Salmos de Davi, né? E pelos Salmos que nós aprendemos sobre gratidão. Nós somos muito ingratos. Os Salmos nos confrontam a ter um coração grato. Então, Calvino deixava isso bem claro. Os Salmos ensinam a verdadeira piedade. Se você quiser ter uma vida piedosa, ame o livro dos Salmos. E ele diz mais, os Salmos revelam o que está no nosso coração, no coração do homem. Pensa que coisa, hein? Revelar o que está no nosso coração. Às vezes o nosso coração está alegre. Nós estamos naquele êxtase de satisfação, muita felicidade, mas também os Salmos revelam os medos que encontram no nosso coração. Todos nós, sem exceção, temos medo. Mas também revela que muitas vezes no nosso coração há esperança. E esperança, meus irmãos, num Deus que pode nos abençoar no tempo de aflição. Fala de vida familiar e por aí vai, meus irmãos. E claro, o Salmo todo, do Salmo 1 até o 150, aponta para Cristo. Então, é cristocêntrico o Salmo. E João Calvino tem essa pegada de estudar os Salmos com a ótica da fé cristã. Ver Cristo nos Salmos. Então, meus irmãos, eu quero ver com vocês hoje o Salmo 3. Salmo 3, que é um salmo dramático, meus irmãos. E por que eu escolhi o Salmo 3 e não o Salmo 1? Poderia começar no Salmo 1. Porque o Salmo 1 e o Salmo 2, nós não temos clara indicação de autoria. Teve um autor, mas na nossa tradução nós não sabemos quem é o autor. Mas no Salmo 3 nós temos a indicação, que é Salmo de Davi. Então eu quero pegar uma sequência aqui dos Salmos de Davi, que Davi no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Mas é claro que o Salmo 1 e o Salmo 2, o autor é o Espírito Santo, não tenha dúvida disso, que é o principal. Então eu poderia começar do primeiro, mas eu quero começar aqui do 3, porque eu tenho algumas lições para tirar para nós aqui na manhã deste dia. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu mesmo irei fazer. Salmo 3 diz assim: o título aí fala da confiança em Deus na adversidade ou nas aflições, e aí nós temos a indicação de que o salmo é de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, você já tem aqui um contexto. É um pai que está em crise com o filho. Isso aqui é uma realidade tamanha para nós hoje que enfrentamos as crises familiares. E o salmo diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados.
Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que salmo, meus queridos irmãos. Meus irmãos, para quem vocês ligariam às 3 horas da manhã, nessa época de frio que nós estamos enfrentando, né, no mês de junho, para quem vocês ligariam às 3 horas da manhã se precisasse? Pensa um pouquinho, não responda para mim não, pensa na sua mente. Se houvesse uma necessidade urgente, para quem vocês ligariam? Quem seria essa pessoa que viesse à sua mente às 3 horas da manhã? Pensa aí, as crianças, pensa aí. 3 horas da manhã, uma emergência, precisa de um socorro. Quem você tem na mente aí que iria ligar e você teria certeza que essa pessoa iria te dar assistência? 3 horas da manhã. Uma pessoa que você encontra nela confiança, uma pessoa que você encontra nela segurança e uma pessoa que você encontra nela socorro. Pensa aí num amigo, numa amiga, num parente. Quem? Talvez você está falando assim, pastor, tá? Estou tentando ver aqui, não sei. Eu até poderia ligar, mas eu não sei se... Irmãos, o Salmo 3, que eu acabei de ler aqui com vocês, Davi está vivendo uma das noites mais difíceis da sua vida. O seu próprio filho havia se rebelado contra ele. Absalão significa pai elevado. Eu não sei como que foi quando Davi descobriu que a mãe de Absalão estava grávida e o nome foi sugerido, não sei se foi pelo próprio Davi, se foi pela mãe, como é que foi? Só sei que houve uma expectativa naquela criança. Esse menino vai ser um filho da promessa, o filho da aliança, o filho debaixo do pacto. Nós vamos criar ele dentro dessa nação. E o menino, quando crescer, não vai se desviar do caminho. Mas, de repente, agora, nós temos um filho criado debaixo desse sistema de aliança da antiga aliança que se rebela com o pai. Não dá para compreender isso. Mas é o que nós temos aqui, meus irmãos. E não só o filho se rebelou contra o pai, mas milhares de pessoas queriam ver Davi destronado, derrotado. E muitos diziam que Deus o havia abandonado. Essa era a crítica. Davi, você é o rei segundo o coração de Deus, mas nesse momento, Davi, olha, é a prova de que Deus te abandonou, é que você tem um filho seu, que você sustentou, deve ter cuidado na hora das crises infantis, porque criança na idade infantil dá trabalho para nós, fica doente, tem que ser sustentado. Agora esse seu filho se rebela contra ti, Davi, isso é prova de que Deus não é mais com você. E aí, meus irmãos, o que me assusta lendo esse salmo é que em vez de Davi se desesperar, qualquer um de nós numa situação dessa iríamos entrar em crise, porque nós estamos vivendo no século 21, a crise da ansiedade, qualquer coisinha abala nossas emoções, o chamado crente mimi. Uma situação dessa daqui, nós iríamos desmoronar. Mas não, Davi corre para a pessoa em quem ele mais confiava, em quem ele tinha segurança, em quem ele poderia pedir socorro. O Senhor. Por isso ele pôde clamar: eu deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Estão querendo acabar comigo, estão querendo acabar com a minha reputação, mas eu não vou deixar isso tirar o meu sono. Meus irmãos, aqui no Salmo 3, ele ainda consegue dormir. Você que gosta de ler os salmos todos, você vai ver depois que tem salmo que Davi não consegue mais dormir, porque o negócio intensificou. Mas isso aponta para Cristo, meus irmãos. A verdadeira fé, meus queridos irmãos, não é demonstrada quando tudo está bem, nós sabemos disso. Nós que somos de igreja, tradição reformada,
nós não enganamos ninguém. Nós dizemos, olha, a fé que você abraçou é uma fé sofredora. É uma fé que te chama para o caminho estreito, porta apertada. Você é servo do servo sofredor. Então, o caminho que você tem como cristão é caminho do Senhor da igreja. Se ele padeceu, te prepara, porque também há caminho de padecimento para você e para mim. Então, a fé verdadeira não é demonstrada quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, a gente até faz culto de ações de graça, a gente canta louvores com alegria. Mas e quando está mal, meus irmãos? Você sabe que nós estamos vivendo na era digital e na era das exposições na internet. Ninguém publica na internet crise conjugal. Só publica quando está todo mundo bem, sorrindo, sentado num banco cheio de flores, no encontro de casal. Ninguém publica as crises ou lágrimas derramadas no particular do casal quando estavam pensando em desistir. Ninguém faz isso. Mas quando conseguimos dormir em paz, meus irmãos, enquanto a tempestade continua, a coisa muda. Essa é a diferença. Por lado de fora, relâmpagos e trovões, ventanias, temporal reído, mas você tem segurança num lugar que você pode dormir em paz. Então, o que eu queria tratar com vocês aqui, nesse salmo, é sobre isso, a confiança em Deus em meio à provação, ou em meio à perseguição. A nossa fé, meus irmãos, provoca perseguição. Aqui no Brasil, nem tanto. Sei que às vezes a pessoa fala, a política. Não, mas nós sabemos que por aí, em outros lugares, regiões e outras nações, a fé é perseguida. Estava lendo um relato de um pastor amigo na Nigéria. Está difícil ser pastor e ser cristão fiel na Nigéria, meus irmãos. A perseguição reída com famílias. Famílias inteiras, e eles atingem os filhos, que é algo que mexe com o nosso coração. E sem piedade, meus irmãos, as autoridades déspotas, aqueles que são usados pelo dragão do Apocalipse 12, que quer destruir o descendente ou os descendentes do filho da mulher. E é triste você estar debaixo de uma nação quando você corre esse risco. Você até se coloca no lugar para poder morrer pela fé. Mas e o filho? A coisa muda. Está vendo um registro aí? Isso saiu na internet, tem vídeos de eles pegaram uma mãe com 2 crianças, 2 ou 3 crianças, e levaram ela para um campo lá para metralhar ela. E ela desesperada pedindo clemência para matar ela e deixar os filhos. E por hora parece que ela comoveu os seus algozes. E aí então eles pegam, tem criança assistindo aqui, né? Pegam ela, levam para um lado lá para poder eliminá-la, na esperança de que ela tinha conseguido salvar os filhos. Mas sem ela ver, porque ela tinha sido eliminada primeiro, aqueles carrascos voltaram a eliminar as crianças também. E gravando isso, meus irmãos, só porque eles eram cristãos. Então, como manter firme, confiando em Deus, em meio a isso, meus irmãos? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Ele é todo-poderoso, por que Ele permite que os seus filhos passem por isso? É sobre isso que eu quero falar com vocês, baseado no Salmo 3, meus irmãos. Como eu disse aqui no início, o Salmo 3 é o primeiro salmo do Saltério que possui um título histórico. Ele já mostra isso. Qual é o contexto? Aqui facilita para o leitor. Ele foi escrito por Davi quando Davi fugia de seu filho Absalão. Se você quiser saber, depois eu não vou ter tempo aqui, você pode ler 2º livro de Samuel, capítulo 15 a capítulo 18. Ali está todo o contexto, é só ler lá. Trata-se de um momento de profunda dor no coração do rei, pois a perseguição não vinha de inimigos estrangeiros, que Davi enfrentou muitos, mas de alguém de sua própria família, de dentro de casa. Alguém já disse que uma pedrada de longe dói muito, mas uma pedrada de perto dói muito mais. Não estou usando aqui a lei da física, mas vocês entenderam. Uma pedrada de perto, de quem está do seu lado,
de quem come no teu prato ou com você, isso dói, isso dói. Então este salmo é conhecido como um salmo matutino, pois expressa a confiança de Davi ao despertar depois de uma noite cercada de ameaças. A noite foi noites escuras da alma, mas o sol brilhou para ele pela manhã. O choro deve ter durado a noite toda, mas ele dormiu e ele acordou. Então, o seu tema central aqui, claro, é a segurança que Deus concede aos que nele confiam. A confiança aqui, meus irmãos, não é fruto do nosso coração, nem do coração de Davi. A confiança aqui é fruto da graça de Deus, daqueles que se dispõem a servi-lo. Então, vamos lá, com calma. Olha comigo aí o versículo 1 e 2, por gentileza. O clamor diante dos inimigos. Deixa eu ler de novo com vocês aqui. O texto diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Preste atenção aqui, meus irmãos. O rei Davi inicia descrevendo aqui a gravidade da situação. Ele já deixa de cara quando ele registra aqui. Isso aqui é uma oração, meus irmãos. Ele está fazendo uma oração que a oração ficou registrada. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, mas eu vou falar porque isso é bom para o meu coração. Senhor, os inimigos aumentaram, o número cresceu. Eu estava suportando, porque era o meu filho com um grupo, mas esse grupo aumentou. E, meus irmãos, aqui nós temos uma situação que é um alerta para nós. Às vezes sempre pode piorar. Eu não sei se já aconteceu com você. Você enfrenta uma aflição, você fala assim: Senhor. E aí você ora para aquilo amenizar, quando você menos espera, aquilo aumenta. Eu sei porque, como pastor, às vezes eu passo isso com algumas ovelhas que estão sofrendo, e eu sou chamado para aconselhar, para ajudar, para orar, e eu vou, meus irmãos, naquela expectativa de que Deus vai socorrer aquela ovelha. E eu oro confiante: Senhor, abaixa a temperatura. E para minha surpresa, muitas vezes, o Senhor Deus aumenta a temperatura, meus queridos irmãos. É o que tem aqui. Então, os seus inimigos aumentaram em número, e além da ameaça física que Davi está correndo, porque ele está fugindo, talvez ele já está nas campinas aqui do Oriente, ele não está mais em Jerusalém, ele teve que deixar a cidade. Agora eles tentam destruir a fé dele. Uma coisa é te atingir fisicamente, outra coisa é tentar abalar a sua estrutura espiritual. A expressão, você deve ter visto aí, não há salvação para ele em Deus, revela um ataque espiritual. Isso mostra que a nossa luta não é só fisicamente. Paulo deixou isso claro. A nossa luta é contra espíritos, malignos. Não é contra carne e sangue. Também não é contra carne e sangue. É só entender o que Paulo fala lá na carta aos Efésios. Ele estava enfrentando inimigos. Paulo disse que enfrentou feras lá em Éfeso. E quando ele fala de feras, ele está falando de autoridades. Então a luta é também contra carne e sangue, homens. Mas a luta principal nossa, meus irmãos, o perigo maior é a luta espiritual, porque essa faz você apostatar da sua fé. E o perigo da apostasia é grande. Então, os adversários acreditavam que Deus havia abandonado Davi por causa de seus pecados passados. Possivelmente é isso. Eu não sei quantos de vocês já fizeram aí um estudo de saber quantas mulheres Davi teve. Alguém já fez uma pesquisa aí? Sabe, Prefeito Tiago? Quantas mulheres Davi teve? Pois é. Quantos filhos Davi teve? Meus irmãos, Davi teve 20 filhos com mulheres diferentes. E só uma menina, Tamar. Você lembra o que aconteceu com ela? Davi teve aproximadamente entre 8 a 10 mulheres. Eu penso que chega a 20, porque tinha as concubinas. Não pensa que Davi só tinha uma mulher. Aquela que, a Betseba, que é a mais conhecida. Depois faz uma pesquisa para você ver. Então havia marcas no passado na vida de Davi. E agora os inimigos estão lançando isso no rosto de Davi. Você, o homem segundo o coração de Deus, aquele menino que Deus tirou lá das campinas, que você disse que derrotou um urso, um leão, e nós temos a convicção de que você derrubou o gigante. Mas, Davi, você na vida moral é nanico.
é pequeno. Talvez o que está por detrás aqui. Então, não há salvação para você, Davi. Meus irmãos, a lição que nós podemos aprender aqui é clara para nós hoje. Eu não estou querendo igualar nenhum de vocês às crises de Davi. Isso aqui, Davi foi único, meus irmãos. Houve outros que enfrentaram. Nós vamos aplicar esse salmo aqui. Mas escute isso daqui, irmão. Quando nós, hoje, aqui neste local, enfrentamos crises, dificuldades, as aflições que vêm mesmo, muitas vezes surgem vozes que dizem que Deus não nos ajudará. E às vezes essas vozes estão dentro da nossa própria cabeça. Não são poucas vezes que nós pensamos assim, nessa situação aqui, eu acho que nem Deus. Não, agora... E sem contar as vozes externas, meus irmãos. Então, eu penso que a maior batalha nem sempre é contra as circunstâncias. Elas também são terríveis. Mas eu penso que as nossas maiores batalhas são contra o desânimo e a incredulidade que ronda o nosso próprio coração. Se Davi se deixasse ser influenciado por isso, ele era rei, ele era proeminente, tinha fama, havia louvor sobre a vida de Davi por causa dos feitos dele, só que agora ele está por um tempo destronado. Então ele poderia cair em depressão e dizer, de fato, Deus me abandonou. E a prova é que eu tenho um filho que está no meu calcanhar querendo me matar. Isso é prova do abandono de Deus para a minha vida. Meus irmãos, se Davi fosse um incrédulo, ele teria desanimado. Mas não é isso que acontece. Olha comigo o versículo 3 e 4, por gentileza. Ele apresentou para o Senhor Deus a sua queixa e o quadro que ele está vivendo, e ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos. Ele apresenta um quadro de muitos inimigos, numerosos, se multiplicou, mas aí a palavra no versículo 3 vem. Porém, vocês sabem que porém marca uma mudança radical. Eu não estou fechando os olhos para a realidade. O problema está aqui e não diminui, só está crescendo. Porém, eu não olho para o problema. Davi deixa de olhar para os inimigos e volta os seus olhos para Deus. Meus irmãos, isso faz toda a diferença na vida de um crente. Sim, meu querido presbítero. Versículo 2, da massa, né? A massa acha que ela está controlando a vontade de Deus, porque no versículo 2 o que a massa está dizendo como nós somos mais numerosos do que Davi, então Deus está do nosso lado. Né? A voz de Deus é a voz do povo. Exatamente. Até o Davi estava meio assim, será? Eles são muito numerosos e eles ainda acham que Deus está com eles, é verdade. Porém, essa mudança radical, meus olhos estão no Senhor. Meus olhos estão no Senhor. E ele descreve aqui, preste atenção, meus irmãos, ele descreve aqui Deus por 3 figuras impactantes. A primeira é o escudo, não é isso? És o meu escudo. Escudo aqui, meus irmãos, Davi é um homem de guerra, é um homem de batalha, e ele sabe a função do escudo, ou a utilidade do escudo. O escudo aqui não é aquela do Capitão América, né? Aquela redonda que só põe no braço. Não, o escudo aqui é que ele protege da cabeça aos pés, que ele fica atrás se protegendo. Isso que Davi está dizendo, Senhor, tu és o meu escudo. Em outras palavras, eu posso, aos olhos dos homens, estar sem proteção. Estou sem a minha casa real, estou sem a minha administração real, parece que eu estou vulnerável ao mundo, mas mal sabem os meus inimigos que as setas que eles lançarem, eu tenho um escudo espiritual. Então isso daqui, meus irmãos, é Deus sendo proteção contra ataques ao seu servo. É o Senhor que guarda, porque se Ele não guardar, é Ele que protege. Nós não temos como nós nos protegermos dos inimigos. Às vezes os inimigos são maiores.
Às vezes os problemas são mais altos mesmo do que a nossa capacidade. Mas você tendo uma visão de quem é Deus para você, isso muda. Não só escudo, né? A outra figura que ele usa, és a minha glória. És a minha glória. A minha honra, Senhor, depende de ti. Eu sou um rei. Se eu perder essa batalha, Senhor, é o nome do Senhor que está em jogo. Em outras palavras, é isso aqui. Foi o Senhor que me chamou para o reinado. Não fui eu que tomei uma decisão, não foi eu que me ungi rei. Eu não me auto-intitulei rei. O Senhor me escolheu. Então, o meu vexame, Senhor, não é meu. O que está em jogo aqui, olha a oração de Davi, é a glória do Senhor que está em mim. O Senhor é a minha glória. A sua honra depende só de Deus, de mais ninguém, meus irmãos. E ele diz mais aí, né? O que exaltas a minha cabeça. Ou seja, é o Senhor que restaura. Se o Senhor não restaurar, ninguém mais vai restaurar. É o Senhor que me dá dignidade. Se o Senhor não me der, a minha reputação foi para a vala, para o lixo. É o Senhor que é a minha esperança. Meus irmãos, quais são as lições para nós aqui hoje? Nós estamos analisando a vida do rei Davi. Mas o que isso tem a ver comigo e com você aqui na manhã desse dia? Bom, mais uma vez eu digo, meus irmãos, a fé que nós abraçamos não ignora o problema. Nós não vivemos na utopia, nós não fingimos que não está acontecendo. Nós sabemos a realidade, o mal está aí, o problema é real, eu não posso fechar os olhos. Nós enfrentamos uma batalha terrível. Mas, meus irmãos, no meio das aflições eu tenho que lembrar quem é Deus. Isso faz toda a diferença para nós. Quem é o nosso Deus? Ele é por nós. Ele é o Deus Emanuel. Daqui a pouco eu vou aplicar isso aqui em Cristo. O versículo 5 e 6, olha aí como é. Então, já que ele apresentou ao Senhor Deus o tamanho do problema dele, ele sabe que Deus é maior, e aí então agora vem a paz, meus irmãos. A paz sobrenatural. Não é uma paz do meio da multidão. Porque no meio da multidão não tem paz. O mundo não dá paz para ninguém. A paz aqui não é ausência de perseguição, de guerra. É paz no meio da guerra e da perseguição. O versículo 5 diz assim: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ué, Davi, que é isso? Você não tem medo mesmo, não? Você não está vendo que são muitos? Meus irmãos, vocês viram que no versículo 4 ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor. Eu vou ouvir com a minha voz a voz de Deus. É como ele falando para ele mesmo: ó alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Falando com a minha voz clamo ao Senhor. Aliás, tem um louvor muito bonito aí, Voz da Verdade. Não é Voz da Verdade, não. Aquilo é Voz da Mentira. De alguém que canta essa partezinha aqui. Com a minha voz clamo ao Senhor. Muito bonito, meus irmãos. Mas aí então, ele vai dizer que em meio às circunstâncias, ele consegue paz. Meus irmãos, em meio às circunstâncias normais, sendo perseguido por milhares de inimigos, alguém aqui conseguiria dormir? Estou falando em circunstâncias normais. Será que a gente consegue? A gente por menos perde o sono. A gente fala assim: meu Deus, amanhã eu tenho que pagar aquele boleto. Aí você não dorme, cabeça. E assim, eu sei, eu já fiquei preocupado também isso. Dormir, meu Deus, é amanhã o boleto. Se vencer eu não tiver, o juro é altíssimo, eu sei disso. Mas, meus irmãos, eu estou falando aqui de coisa séria, isso também é sério, mas de coisa muito mais séria. O sono de Davi aqui, mesmo, demonstra confiança absoluta em Deus. Não é assim um desleixo, ele não está nem aí com a vida, não é nada disso. Ele sabe quem é o Deus dele. O Deus que guardou a sua vida durante a noite. Nada aconteceu com ele à noite. Ele acordou. Se ele acorda, ele diz:
a propósito do Senhor Deus. Eu sei que o negócio está esquisito, mas eu acordei. E se eu acordei, meus irmãos, eu estou aqui, Deus é comigo, porque eu poderia não ter acordado. Por isso ele faz uma declaração de fé. Eu penso aí, não terei medo de milhares de pessoas. Só que é uma declaração de fé. Acordei, os inimigos estão aí, mas eu não vou ter medo. Porque não é contra mim que eles estão pelejando. É contra o meu Deus. A confiança em Deus aqui remove, meus irmãos, o domínio do medo. Não terei medo. O medo nos abate. O medo nos paralisa. O medo faz a gente não conseguir tomar decisão sensata. A lição para nós aqui, meus irmãos, é que a verdadeira paz, repito, não é a ausência das dificuldades. A verdadeira paz, mas a presença de Deus em meio aos problemas. É você ter uma convicção clara de quem é o teu Deus. Qual o tamanho do teu Deus. O poder que esse Deus tem. O que é impossível para esse Deus? Nada, absolutamente nada. Ainda que a morte venha, meus irmãos. A morte não é o fim para os servos de Deus. Então Davi deita e dorme. Eu vou deitar e dormir. E imagine comigo a cena aqui. Os inimigos estão no encalço dele, nas campinas. Talvez o travesseiro de Davi aqui seja uma pedra, numa campina, no relento, no sereno, talvez. Porque essa região aqui é região de frio, muito frio à noite, e de dia sol escaldante, mas ele deita e dorme. Não sei se o inimigo está me espreitando, porque à noite é que o inimigo procura atacar, mas ele falou assim, eu vou deitar e dormir. Se o inimigo vier e me pegar, a única coisa que ele vai fazer, acabando com o meu corpo, é me entregar nos braços do Pai. Mas se eu acordar, eu sei que o Senhor estará comigo. Isso me faz lembrar, meus irmãos, de Ashbel Green Simonton, quando chegou no Brasil para evangelizar as terras do Brasil. Missionário presbiteriano, norte-americano. Chegou debaixo de uma sentença de morte, porque havia aqui a epidemia da febre amarela. Um americano que não conseguia falar nem o português direito. Aliás, ele não falava português mesmo, não. Depois que ele teve auxílio. E ele veio debaixo dessa terrível doença. E tentaram convencer ele de não vir para cá, exatamente por conta disso. Ele veio. E ele foi acometido dessa doença. E vocês que conhecem a biografia de Simon sabem que ele morreu por causa da febre amarela. Mas ele sentia que a morte rondava todas as noites a alma dele. E ele fez uma declaração no diário dele. Se vocês depois puderem adquirir o diário de Simonton, vocês vão ficar comovidos com os relatos dele. Na verdade, não é nem dele, né? Era do cunhado dele. Ele tinha uma frase que ele dizia assim, deixa eu ver se eu lembro. Olha, eu vou deitar para dormir. Se eu não acordar, eu sei com quem eu vou estar. Então eu vou deitar e dormir. Pode ser que eu não acorde, mas se eu não acordar, eu sei com quem eu estarei. Mas se eu acordar, eu vou ter a plena convicção de que ele está comigo. E assim era a vida de Simon até ele morrer. A mesma coisa que é Davi. Eu vou deitar. Se o inimigo entrar e me pegar, ele só vai me entregar aos braços do Pai. Mas se eu acordar, eu sei que Deus está comigo. Então, por isso, eu não terei medo de milhares que se levantam contra mim. Porque se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? A confiança em Deus remove o domínio do medo mesmo, meus irmãos. Então, a lição para nós é, tenha paz no meio das aflições. Às vezes a gente quer que o Senhor Deus elimine as aflições para a gente ter paz, não é? Ah, pastor, estou passando estou precisando, pastor, de um alívio. Meus irmãos, a paz para você no meio dessa aflição. Às vezes o Senhor Deus não diminui. Às vezes Ele aumenta a aflição, meus irmãos. E aí, então, eu quero encerrar com vocês aqui o pedido de livramento que ele faz. Vocês viram aí? Versículo de número 7 e 8, por gentileza. Ele diz assim, ele tem convicção de que Deus vai ser com ele. Não tenho medo de milhares do povo, se levanta contra a posição, versículo 6, aí o 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios
quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, prestaram atenção aqui no raciocínio? Davi agora pede a intervenção divina, usando uma linguagem aqui que recorda os feitos, as vitórias que o Senhor Deus dava ao povo no passado. Meus irmãos, leia o livro de Josué. O livro de Josué é o livro das conquistas, de que como o Senhor Deus deu ao povo a terra prometida. E se você ler o capítulo 9 de Josué e o capítulo 10, meus irmãos, com todo respeito, aqui é uma tradução, mas se você pegar na Bíblia, é uma figura de linguagem, e torcer, sai sangue. Guerras. O Senhor Deus pede para que não tenha misericórdia. Elimine todos. Não deixa ninguém. Leia o capítulo 9 de Josué. Leia o capítulo 10. O capítulo 10 é aquela batalha dos 5 reis contra os gibeões, que Israel vai ajudar eles, porque os gibeonitas enganaram Israel, fazendo aliança lá, e depois que fizeram aliança, não tem jeito. Aí o Senhor Deus, não, agora esse povo está debaixo da bênção. Então, faz parte do povo agora também. Então, os inimigos de Gibeão são inimigos do povo de Deus. O capítulo 10 é Israel, no comando de Josué, se unindo aos gibeonitas para vencer os 5 reis daquela cidade, das cidades pagãs. E foi terrível. É esse episódio que Josué está na batalha e precisava de mais tempo durante o dia. Ele ora para o Senhor Deus parar o sol e a lua. E não bastando isso, meus irmãos, o Senhor Deus fez cair uma saraivada, chuva de pedras para arrebentar com os inimigos. E o Senhor deu ordem, olha, entra nas cidades e vai conquistando e não poupa ninguém. Em outras palavras, fere nos queixos e quebra-lhe os dentes. Davi sabia disso. Eu sei que é pesado a gente ouvir isso aqui hoje, meus irmãos. Daqui a pouco eu vou tirar uma lição para nós no tempo que está esgotando ali. Então, quando o Senhor Deus afirma, quebra-lhe os dentes dos ímpios, a ideia não é vingança, meus irmãos. A vingança pessoal. Davi não quer fazer vingança com as próprias mãos. Ele sabe que a Deus pertence a vingança. Mas o que Davi pede aqui, Senhor, remova do poder destrutivo desses inimigos, porque eles são muitos. E o Salmo termina com uma grande declaração de fé, meus irmãos, para nós aqui também. Do Senhor é a salvação. Eita, do Senhor. Vocês perceberam que a libertação aqui pertence exclusivamente ao Senhor, não a Davi? E isso aqui para nós é aplicativo, irmãos. Nenhuma força humana hoje pode produzir salvação definitiva. Nenhum coração humano tem poder por ele mesmo de produzir salvação. Ela procede do Senhor. É do Senhor. Claro que a salvação aqui é a vitória sobre os inimigos. E eu quero aplicar isso aqui em Cristo e encerrar com vocês este salmo tão belíssimo, meus irmãos. Claro que o Salmo 3 aponta profeticamente para o Senhor Jesus. Isso de várias maneiras. Primeira o Senhor Jesus também foi rejeitado pelos seus, dentro da própria casa. Assim como Davi foi traído por seu próprio filho, por pessoas próximas a ele, o Senhor Jesus foi rejeitado pelo seu povo e traído por um de seus discípulos. Discípulo que o Senhor Jesus amava, que o Senhor Jesus escolheu a dedo depois de uma noite de oração. Davi foi traído por um filho, Absalão. O Senhor Jesus foi traído por Judas Iscariotes, a quem ele confiou a tesouraria do grupo apostólico. Era o tesoureiro. Pensa você colocar uma raposa dentro do galinheiro. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. O Senhor Jesus também foi rejeitado pelos seus. Ele dá confiança para traidores. Segundo, os inimigos disseram que Deus havia abandonado Davi. O Salmo 3, os adversários afirmam categoricamente, não há salvação para ele em Deus. Não foi isso que o Senhor Jesus experimentou na cruz, meus irmãos? A zombaria. Confiou em Deus.
Clama ele agora para ele vir salvá-lo. Está lá em Mateus 27, 43. Os líderes religiosos acreditavam que Deus não interviria mais a favor de Cristo na cruz. Estava abandonado. Aliás, o próprio Senhor Jesus sentiu isso. Deus meu, por que me abandonaste ou desamparaste? Terceiro, meus irmãos, eu não vou ter tempo aqui por causa da hora, mas eu queria tanto trabalhar com você essa questão aqui. O sono e o despertar apontam para a ressurreição. Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia. Quando Davi declara assim, olha, deito-me e pego no sono e acordo, nós temos aqui a figura que tem o seu cumprimento pleno em Cristo. O Senhor Jesus foi colocado num sepulcro, meus irmãos, o sono da morte, não o sono da alma. Não me confunda, sono da morte. E levantou-se ao terceiro dia pelo poder de Deus. Então, a ressurreição é a demonstração suprema de que Deus sustenta os seus servos. Eu posso até tombar, mas há uma promessa de que eu vou levantar, acordar, porque o Senhor me sustenta. Eu quero deixar bem claro, porque está gravando, que nós, os reformados, rejeitamos a doutrina do sono da alma. É uma doutrina que, no nosso entendimento, é uma heresia. Nós entendemos que quando um crente morre, o seu corpo permanece na sepultura aguardando a ressurreição, mas a sua alma entra imediatamente na presença de Deus em estado consciente. Eu poderia citar o que Paulo falou aos Filipenses, morrer, partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que morrer é você deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você pode talvez ver aquela parábola que o Senhor Jesus contou do rico e Lázaro, não sei se é uma parábola mesmo. Apocalipse 6 mostra que as almas daqueles mártires, servos do Senhor, clamavam debaixo do altar. E nós temos a nossa confissão de fé no capítulo 32, no primeiro ponto, que diz assim: os corpos dos homens depois da morte voltam ao pó, os corpos, mas sua alma, que nem morre e nem dormem, tendo uma substância imortal, retornam imediatamente a Deus que as deu. Isso é a nossa confissão de fé que afirma. Então, resumindo, meus irmãos, o corpo dorme na sepultura, aguardando a ressurreição, mas a alma não dorme nem fica inconsciente. Sim, meu querido? Estevão é a prova disso. Exatamente. Exatamente. Cristo está lá de braços abertos, de pé, aguardando ele. O autor aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só e depois disso já vem o juízo. E por último, meus irmãos, a salvação pertence ao Senhor mesmo. O Salmo termina dizendo: do Senhor é a salvação. E no Novo Testamento, qual o significado do nome de Jesus? O Senhor salva. Pronto, meus irmãos. Então a conclusão aqui é uma só. O Salmo 3 nos ensina que a confiança em Deus transforma o medo em esperança. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, meus irmãos, nos dando a certeza de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Deus é por nós, Ele é o Deus conosco. Que Ele, pois, assim abençoe cada família aqui representada. Vamos orar nesse momento e encerrar essa parte. Senhor Deus, ó Senhor, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor a alegria e a liberdade que nós temos de congregar, de nos reunir para aprender a Tua palavra. E agradecer porque estamos numa nação de liberdade religiosa. Nós temos, Senhor, livre acesso à bendita palavra do Senhor. Nós temos ela traduzida na nossa língua. Nós temos pessoas que se preparam, estudam para melhor explicar a revelação escrita. Isso tudo é bênção da Tua parte. Mas, Senhor, sempre prepara o nosso coração para que, se algum dia na nossa nação todas essas bênçãos forem tiradas de nós, perdemos a nossa liberdade, possamos, assim como Davi, ter a confiança de que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor basta. E se o Senhor basta, podemos deitar e dormir em paz, ainda que a morte venha, Senhor. A morte já foi vencida na cruz pelo Filho do Senhor. A morte já não tem força mais sobre os filhos do Senhor.
Agradecemos ao Senhor a esperança que temos na ressurreição do teu Filho amado, porque nele também nós iremos ressuscitar para a glória do santo nome do Senhor. Assim eu oro, com gratidão no coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.